de falar sobre as eleições gerais, the general elections this year, which I think everyone here is interested in learning about, I want to talk a little bit about the political system in the US and the basics about it. O que diríamos em inglês, give you a 101 lesson, uma lição básica sobre o processo e sobre o sistema do governo nos Estados Unidos. O sistema do governo no meu país é um sistema federal e republicano. Foi uma das primeiras repúblicas na época moderna do mundo e teve influências pela experiência do país, o país no século XIX que surgiu de uma experiência colonial. Does someone here know how many original colonies or states there were in the US when it became a country? 13? Sim. Os Estados Unidos surgiu como um país composto de 13 colônias que durante a época colonial eram colônias governadas com os próprios sistemas políticos criados dentro de cada colônia. Não havia um governo colonial sobre as 13 colônias como nas colônias europeias nas Américas, como no Brasil, na Nova Espanha, onde havia um governo que controlava as várias províncias das colônias. Então, each colony had its own system, saw itself as its own entity, and was linked to a colonial power, the United Kingdom, and to the government in London, to the parliament in London. So when the colonies decided to become independent and form a government, form a nation, they saw themselves in a way that's similar to how we conceive the European Union, as independent entities linking themselves through a system that was loosely tied. And before the US had a constitution, antes de criar uma constituição, os Estados Unidos teve um sistema de governo chamado a Confederation. And we had a document, the Articles of Confederation, that codified, that criou esse sistema onde os governos estatais tinham maior poder e se consideravam países independentes, mas vinculados com outros, mas não como um país inteiro junto. E o sistema político nos Estados Unidos surgiu como uma reação ao governo da Inglaterra e as relações entre esse governo e os governos das colônias. O governo na Inglaterra, the Parliament, was seen as a distant government, a central government that was imposing authority over these 13 colonies. So when they created a government, they thought of how the power or the authority of the state governments could be protected vis-a-vis the central government. How there could be a balance, how one government wouldn't have more power than the other. And so the system in the US is modeled on a system of checks and balances, is a term we have in English for what we have, where the federal government has some authorities, the state governments have some other authorities, and you see that in the political system. One thing that's interesting that the US was innovative in doing is, does anyone know how parliamentary governments like the United Kingdom's government elect their head of government? Como Inglaterra elige o chefe do governo? Como é eleito um primeiro-ministro?
Num sistema parlamentar, o parlamento elege um primeiro-ministro dentro dos ministros que foram elegidos pela população. A população, os cidadãos, num sistema parlamentar, não elegem um primeiro-ministro diretamente. Cada ministro parlamentar é eleito no distrito, e o partido que tem uma maioria no parlamento elege um primeiro-ministro. Nos Estados Unidos e em outros países que adotaram um sistema presidencial, a população e os cidadãos são os que elegem um presidente, um chefe do governo. E o que acontece nos Estados Unidos e países parecidos como os Estados Unidos é que, às vezes, a legislatura tem uma maioria de um partido e a presidência é controlada, o presidente pode ser de um outro partido. Num sistema parlamentar, não temos isso. A maioria parlamentar também representa o poder executivo no país. Então, nos Estados Unidos, como uma reação a esse sistema britânico, criamos um sistema diferente, mas influenciado pelo sistema britânico. Também temos uma Câmara Legislativa, the Congress, que é composta por um Senado e deputados, representatives. Até nisso, temos as influências do sistema britânico. The House of Representatives, the representatives are directly elected by members of their districts when the country was created. The Senate is similar to the House of Lords in the United Kingdom, and initially in the US, senators were actually not directly elected, just like in the House of Lords in a parliamentary system. The Lords are not directly elected to the House of Lords. In the US, initially, the senators were chosen by the legislatures from each state. So from the 13 original colonies that became the 13 first states, each state would the legislature within that state would send 2 senators to the Congress. People within that state wouldn't separately vote for a senator the way that they would vote for their representatives to go to the Congress. So that is something that's also initially was influenced by the British system, and also was a compromise to what we had in the US in the beginning. Some people just wanted to do away with the idea of an upper chamber, a bicameral chamber in the US. They wanted, just to have a House of Representatives, but there was a compromise that happened at the very beginning. And over time, for the first century in the US, senators were elected by or selected by the legislators in the states. It wasn't until the beginning of the 20th century that we had an amendment to the Constitution, and senators became directly elected by voters in the country. So over time, the country also changes. Our system has changed. But these are some of the influences that have shaped the process, and it's really important to sort of understand, because it makes you, helps you realize why some things are done in the US, some ways, how it's similar to some countries, how it's similar to parliamentary systems, how it may be similar to Brazil, and how it might be different. Como seria parecido e diferente ao Brasil? Eleições nos Estados Unidos para a presidência acontecem a cada 4 anos, mas para o Senado, só um terço, a third of senators are elected or go up for election every 2 years. In the House of Representatives, every 2 years, not every 4 years, every 2 years, every single seat in the House of Representatives goes up for election. Cada 2 anos, cada deputado na Câmara de Deputados nos Estados Unidos
tem que ter uma nova eleição, tem que defender sua posição política, mas os senadores têm um termo de 6 anos e só tem uma eleição para sua posição cada 6 anos e nem todos os senadores têm eleições no mesmo ano. Isso é algo interessante. E isso também cria câmaras bem diferentes. O Senado tem pessoas com uma maior experiência, às vezes, porque tem um mandato de 6 anos, já trabalharam com outros senadores, já fizeram coisas, propostas legislativas que viraram leis. Na Câmara de Deputados tem uma maior transferência de poder, de ideias, de pessoas. Então, essas câmaras são diferentes e se nota isso nas eleições e também no sistema. E para um deputado tem um distrito que é menor que um senador. Cada estado tem 2 senadores e todos os votantes nesse estado elegem 2 senadores. Então, para um senador fazer campanha, tem que fazer campanha num estado completo. Eu sou do Texas. Meus senadores têm que fazer campanha em cada área do estado. Um deputado do Texas tem que só fazer campanha dentro do seu distrito. E nas maiores cidades, esses distritos são bairros, são diferentes áreas de uma cidade. Então, as campanhas também são diferentes, dependendo da posição política. Isto é um mapa do processo para o sistema de eleições nos Estados Unidos para a presidência. É um processo complicado, você nota, né? E nem tudo no processo existe por lei ou pela Constituição. Muito do que acontece durante o processo de eleição para um presidente é controlado pelos votantes, pelos voluntários que apoiam um candidato e também pelos partidos políticos nos Estados Unidos. A primeira fase da eleição para um presidente nos Estados Unidos é o processo de cada partido político escolher um candidato para avançar na eleição em novembro. Então, o processo para escolher esse candidato tem muito controle. It's really controlled by the political parties, and each political party will have different rules, will have a different process sometimes from the other political parties. So that's also something to understand for that part of the phase. And that phase is already completed in the US. There are 4 principal candidates representing 4 principal parties in the US. There's really 2 principal parties, but there's 4 candidates right now that have been selected by their respective parties. And it begins, with someone meeting the qualifications for the presidency. And those qualifications are actually in the Constitution. Na Constituição, candidato, presidente, tem que ser natural born citizen, cidadão dos Estados Unidos, tem que ter uma idade mínima de 35 anos para ser presidente. Não vou perguntar aqui quem é qualificado para ser presidente dos Estados Unidos, não quero perguntar isso, não é uma pergunta cômoda às vezes, mas tem que ter essa idade mínima e também tem que ser um residente dos Estados Unidos, pelo menos por 14 anos. Então tem que morar no país por 14 anos. Alguém sabe por que temos uma regra como essa na Constituição? Quando o país foi criado, o país era um país
era um país feito de pessoas que tinham imigrado a essas colônias, não eram da Inglaterra, não tinham, talvez não tinham tínhamos uma parte da população que não tinha muitos vínculos com o país, com um novo país. Então a Constituição que colocou essas qualificações para que o presidente, principalmente, for uma pessoa vinculada com o país, com um novo país. E o processo segue com eleições nos partidos políticos para a seleção dos candidatos. Essas eleições são as eleições primárias e também, em alguns casos, caucuses, que não é uma eleição, são reuniões. Como, por exemplo, todos vocês aqui seriam uma reunião e num caucus falariam entre vocês para escolher o candidato que avançaria ou que ganharia nesta reunião, e o candidato que ganhasse maior número de reuniões no estado ganharia o caucus. Isso é um caucus. São reuniões entre vizinhos que são membros do mesmo partido, falando e escolhendo um candidato e convencendo os demais para escolher o candidato. Não acaba esta reunião até que todos tivermos um consenso, um acordo sobre quem seria o candidato. Seguem, depois das eleições primárias, as convenções políticas dos partidos políticos, que acabam de acontecer nos Estados Unidos no mês passado. E depois disso temos a campanha geral. Já que os partidos escolheram os candidatos, esses candidatos começam a fazer campanha nos estados do país para ser eleitos. E para ser eleitos, temos algo que para um brasileiro, um estrangeiro é estranho, que é o Electoral College. E vou explicar mais sobre o Electoral College, mas nos Estados Unidos, os presidentes não são eleitos diretamente por os votantes, são eleitos por representantes que são escolhidos pelos votantes. Por exemplo, e isto também está baseado na história do país. Como uma reação ao sistema britânico, onde o primeiro-ministro é escolhido pela legislatura, algumas pessoas no país, ao começo do país, queriam que só os votantes elegessem um presidente. Outras pessoas, queriam que só a legislatura, só o Congresso poderia escolher um presidente. O acordo que foi criado, the compromise that was created, was the Electoral College, where voters would every 4 years vote to elect members of the Electoral College, who would then vote for president. So it's like having direct election of your president, and it's like having a separate body, legislative-like body, elect your president. But the Electoral College is only formed every 4 years, and they don't do anything else. They don't create laws. They don't create legislature. They're only elected or selected to select a president. And the interesting thing about the U.S. is that in the U.S., in almost every state but 2, the majority of votes for a candidate in a state, so for example, in New York, if someone gets the majority, wins at least 51% of all the votes in New York, they get
all of the electoral votes. So all of the electors that are selected from that state will vote for the person that won the majority. It's what we call winner takes all. So in other systems, maybe in Brazil, I don't know Brazil that well, but maybe you would have proportional allotment of votes. In the US, we don't have that. So in New York, all of the electors would be selected for the person that wins the majority of the votes. And so that's something that's different from other countries, and it's also something that would be interesting as you pay attention to what states get a lot of attention in the news. And we'll talk about that later in this presentation. So, I'm going to go very quickly, rapidamente, falar sobre algo que já aconteceu, que são as eleições primárias. Aconteceram no começo do ano. Alguém sabe qual foi o primeiro caucus e a primeira primária nos Estados Unidos? Ninguém? Muitos americanos talvez não saberiam, mas o primeiro caucus é em Iowa. Alguém sabe onde Iowa é? É um estado no Midwest, no meio do país, e New Hampshire é um estado no nordeste do país. E lá começa as eleições primárias para que cada partido escolha um candidato. O que acontece depois de Iowa e New Hampshire é que vários estados seguem tendo eleições primárias, e tem um dia em fevereiro que é chamado Super Tuesday. Alguém sabe por que é Super Tuesday? Porque 24 estados têm uma eleição primária nesse dia. Então, alguém sabe quantos estados temos nos Estados Unidos? 50. Então, a metade do país participa numa eleição primária nesse dia. Então, para esse dia, para um candidato, esse dia é muito importante, porque se ganha muitos estados, tem segurado a sua posição dentro do partido. Depois das eleições primárias, temos as convenções. O que acontece durante as primárias é que votantes escolhem representantes para participar nas convenções. Essa seria como as pessoas nesta sala vão votar por alguém, 3 pessoas aqui, que vão ir à convenção e vão representar os interesses das pessoas nesta sala. Se a maioria das pessoas nesta sala escolheram um candidato, essas 3 pessoas vão votar por esse candidato numa convenção política nacional. E o que acontece nessas convenções é que esses delegados falam entre eles mesmos, escutam palestras, discursos de políticos, e também o país inteiro também participa nessa convenção, porque todos os canais principais do país mostram o que está acontecendo durante as convenções. Alguém aqui assistiu algo sobre as convenções? Um discurso de um dos candidatos? Tem, no último dia, as convenções são de 4 dias. No 4º dia, o candidato que foi escolhido pela convenção tem um discurso final. E esse é o primeiro discurso que esse candidato tem na campanha geral. É a introdução dessa pessoa para o país inteiro como o representante desse partido para a eleição geral. E
o que deveria acontecer durante uma convenção é que os delegados escolham um candidato baseado nas eleições primárias, mas às vezes não tem um acordo no primeiro voto durante a convenção, e os delegados, depois disso, poderiam escolher outro candidato. As 3 pessoas que vocês escolheram aqui votaram pelo candidato que a maioria aqui queria, mas na convenção esse candidato não ganhou e ninguém ganhou uma maioria. Então, eles poderiam escolher outra pessoa, poderiam ser convencidas por outra pessoa. E a última vez que aconteceu isso nos Estados Unidos foi em 1976, onde uma convenção foi o que chamaríamos a brokered convention, or where there were more than one vote to select a candidate. And so it's rare, it hasn't happened in 40 some years, but it is possible. It's the parties coming together and deciding who their candidate will be. And primaries and these conventions haven't always run hand in hand. In other countries, for example, political parties don't start with the voters to select a candidate for their party. In many countries, that doesn't happen. In the US, the voters are the first ones to form an opinion within their party for who their party should select, and then at the political convention, the party comes together and really puts one candidate forward to the country. And that candidate is expected to mount a campaign, to have a general election campaign. And what happens at these conventions is you also get to meet these candidates. You get to talk to them. And the people that are selected to be delegates to these to the convention are also expected to support them. And you support someone during a general election campaign if you formed a bond, if you formed an attachment, if you found their words, their ideas influential to you. And so that's what they are. And this last year we had them in 2 different cities, in Cleveland and Philadelphia. The location of the conventions changes every year, every 4 years. And right before a convention, antes das convenções, cada candidato principal escolhe um parceiro para ser vice-presidente. Isso aconteceu nesta eleição. E o que é um vice-presidente? O vice-presidente, durante a campanha, é um parceiro para também fazer campanha com o candidato em diferentes partes do país. As 2 pessoas fazendo campanha juntos e também separados. E no sistema do nosso governo, o vice-presidente tem um papel, já quando é eleito como presidente, no Congresso e também no processo de substituir um presidente se algo acontece. Mas, no começo do país, nem todos os vice-presidentes foram eleitos ou escolhidos da mesma forma. No começo do país, os eleitores no Electoral College escolhiam um presidente e um vice-presidente separado. O que aconteceu no começo do país é que, às vezes, o que acontecia é que the second runner-up, we would say in English, the person that got the second amount of votes for the presidency in the Electoral College became the vice president. So it was the person that lost to the other candidate that became the vice president. Which, a pessoa que não ganhou, que estava muito perto para ser presidente, virou vice-presidente e teria que trabalhar com esse presidente.
bem rápido no nosso sistema, os fundadores realizaram que isso não ia funcionar, e uma das primeiras emendas à nossa Constituição mudou a forma em que os eleitores escolhiam um presidente e um vice-presidente. Desde 1804, bem rápido na nossa história, os eleitores escolhem um presidente e vice-presidente, e não têm escolhido um vice-presidente que chegou a ser por segunda, second runner-up. Outra coisa que acontece durante uma convenção é que é uma oportunidade para estrelas no partido para brilhar, para introduzir-se para o país. Por exemplo, na Convenção Democrata de 2006, um senador chamado Barack Obama fez um discurso e foi a primeira vez que o país inteiro conheceu quem era essa pessoa. E já com isso, foi uma forma de introduzir um candidato, ideias, e várias pessoas, Ronald Reagan, usaram as convenções. Na história já podemos ver que as convenções foram uma abertura para uma carreira política nacional. Depois das convenções, temos a campanha geral, e pelo sistema que falei antes, do winner take all, os candidatos têm que realmente pesquisar pelas opinion polls, pelas pesquisas de opinião, onde estão, quais estados estão mais ao favor deles, e também quais estados são lugares onde tem que lutar muito ou pouco para ganhar esse estado. E o que temos são os campos de batalha, que são estados onde nenhum candidato tem uma maioria, tem uma clara maioria para ganhar esse estado. São lugares onde cada candidato poderia ganhar, e é um lugar onde os candidatos podem investir tempo e dinheiro durante a campanha, e que podem ser a diferença durante a eleição. E nesta eleição, pesquisadores analisam vários estados que poderiam ser esses campos de batalha. Nevada, Colorado, New Mexico, Iowa, Virginia, North Carolina e Flórida. São lugares onde os candidatos vão investir tempo e dinheiro. E depois de investir tempo e dinheiro, temos o dia, que é o dia da eleição. Neste ano, essa eleição vai ser o 8 de novembro. Mas alguém sabe se a eleição, ou se as pessoas já podem votar para presidente nos Estados Unidos? Pensam que pessoas podem votar desde hoje? Podem. Nos Estados Unidos temos, em cada estado cria diferentes regras. O poder de montar as eleições é dos estados. Os estados criam leis e montam a forma pela qual os votantes vão votar numa eleição geral. Em alguns estados tem o que chamamos early voting. Isso quer dizer que durante vários dias ou semanas, votantes podem votar para o presidente sem esperar até o 8 de novembro. O 8 de novembro, o dia da eleição, sempre é uma terça-feira durante novembro, e não é um feriado.
Então, pessoas que têm que trabalhar ou que não querem esperar muito tempo na fila, talvez vão escolher votar durante early voting para evitar isso. Mas isso também quer dizer que pessoas que já formaram uma opinião política podem já acabar com a eleição para elas. Elas já votaram, já não tem que esperar nada. E também não tem que votar. Nos Estados Unidos, a diferença a outros países, a votação não é obrigatória. Em 2012, só 58% dos votantes, dos eleitores que poderiam votar, votaram. E isso é fascinante, porque alguém sabe qual é a taxa aqui no Brasil? O quê? E durante o dia da eleição, temos algo estranho. Vocês veriam pessoas em fila, entrando em escolas, igrejas, lugares públicos para participar numa eleição. 130 milhões de pessoas participam na eleição e a idade mínima para participar nesta eleição seria ter 18 anos ou mais para votar. O último voto que acontece no país não acontece em novembro, acontece em dezembro. Em dezembro é quando, em novembro, lembrem-se que estamos votando por eleitores no Electoral College. Em dezembro, os membros do Electoral College se reúnem para eleger o presidente. E o que precisa um candidato para ganhar no Electoral College? Uma maioria dos votos no Electoral College. O Electoral College, por ser acordo entre pessoas que queriam a legislatura, o Congresso, eleger o presidente, tem 538 membros, que representa os 435 deputados e os 100 senadores no Senado, mais 3 eleitores que representam a capital do país, o Distrito Federal. Então, para ganhar no Electoral College, precisam uma maioria, que seriam 270 eleitores. E isso vão ouvir muito ao chegar o dia da eleição. Quem as pesquisas mostram que tem cerca de ou mais de 270 eleitores. E isso é a base das pesquisas nos estados, pelo sistema de winner take all. Se uma pessoa tem 270 eleitores, isso quer dizer que estão projetados para ganhar em um número de estados que seria igual a esse número de eleitores ou mais. Depois disso, temos o Inauguration Day, o dia da posse. Nesse dia, o candidato vira presidente. E cada presidente dos Estados Unidos, desde o início, tem que jurar esse juramento que está na Constituição. E eu mesmo, que já temos por mais de 200 anos. E é uma ligação entre a transferência, um legado da transferência do poder de um presidente a outro. Os possíveis candidatos nesta eleição são 4 pessoas. Eu não vou falar sobre as políticas, os candidatos. Vocês podem pesquisar na internet, cada candidato tem informação nos sites de internet da cada campanha para cada candidato, mas em novembro e também durante early voting, os votantes vão escolher entre estas 4 pessoas.
Daí acabou minha apresentação. Agora posso tomar questões em inglês ou português. Espero poder responder em português, mas tanto faz em inglês. Alguém tem uma pergunta? Sim? A minha pergunta é a seguinte, basicamente aqui no Brasil a gente tem partido de esquerda e partido de direita. Em geral, a diferença. Como é que isso é representado nos Estados Unidos? Seriam os republicanos e os democratas? Nos Estados Unidos temos diferentes partidos que representam diferentes ideologias. Eu não vou comentar sobre as ideologias, mas é parecido com outros países. Durante uma convenção política, cada partido cria uma plataforma de políticas e ideias que são ligadas a uma ideologia política. Nos Estados Unidos temos o mesmo. O que pode ser diferente, e como mostramos na apresentação, é que o processo para chegar numa convenção é influenciado pelos membros do partido durante as eleições primárias e os caucuses. Então, os próprios membros do partido elegem delegados para essas convenções que criam a plataforma política do partido. E às vezes podem mudar durante uma eleição, mas os partidos têm uma ligação ideológica, mas não vou comentar sobre essa ideologia. Sim? A senhora? Minha pergunta é sobre o Election Day, né? Se você tem tantos votantes, a população vota no SCC, né? Todos votam nesse dia, que é 8 de novembro. Sim. Mas o que conta mais é o dia que os delegados votam, é isso? Então por que eles votam? Por que a população vota exatamente se o voto que vale mais é dos delegados? O voto dos eleitores no Electoral College? Porque durante o 8 de novembro é quando os votantes expressam sua preferência política, e a base dessas eleições em cada estado, se, por exemplo, no estado do Texas, um candidato ganha a maioria nesse estado, maioria dos votos nesse estado, então todos os delegados para o Electoral College do Texas têm que ser pessoas que vão votar por esse candidato. Então, o Electoral College em dezembro é uma formalidade, porque representa a expressão política que já aconteceu em novembro. O que não acontece nos Estados Unidos é que a eleição em novembro acaba com o processo. A mesma pergunta, mas em relação ao peso dessa representatividade, né? Por exemplo, você está num estado que você tem X delegados, em outro estado, por ter uma população menor, você tem um menor... Sim, porque é a base da representação no Congresso. Cada estado tem 2 senadores, mas cada estado tem pelo mínimo um deputado na Câmara de Deputados, mas estados com uma maior população teriam mais deputados. O número de deputados na Câmara de Deputados é fixo, é 435. E cada 10 anos temos um censo nos Estados Unidos, e a base desse censo, os distritos e o número de deputados muda em alguns estados. Estados que ganharam população talvez vão receber um deputado, vai ser criado um novo distrito, e estados que perderam população, ou relatively speaking, are less than other states, might have one less representative, but they will always have a minimum of one. And so states that have, for example, 1 representative and 2 senators, that means that they have 3 electors in the Electoral College. A state that has 20 representatives and 2 senators would have 22 electors.
So when we're looking at the battleground states, it's not also just where you can closely win, it's also where you can closely win and win a lot. Pode acontecer, pela matemática, imagina o estado de New York, Uhum. 29 delegados. Sim. Mas a eleição em New York foi muito disputada. Então, por exemplo, o candidato do Partido Democrata venceu por uma margem muito pequena de votos, 100 votos, por exemplo, ele leva os 29. E num outro estado, que tenha 10, o candidato do Partido Republicano venceu com 100% dos votos. E ganhou Então, 10. o número total de votos dos eleitores, aquele candidato recebeu mais votos, só que levou só 10 e não 29. Sim. Isso pode acontecer? Né? Pode acontecer, não é muito comum, é bem estranho que o total número de votos que um candidato recebe, o que chamamos de popular vote, alguém poderia ganhar o popular vote, mas perder um número de eleitores no Electoral College. A última vez que o que aconteceu foi recentemente, acho que foi no ano 2000, mas não me lembro bem. Mas é muito raro que isso acontece. Foi como o Aldo. Sim, no ano 2000. Ganhou o voto popular. Sim, ganhou o voto popular, mas perdeu por o último estado, que foi Flórida. Então, e pelo sistema winner take all, a diferença foi pequena entre os dois candidatos, mas isso pode acontecer, mas é muito estranho. Alguma outra pergunta? How long is election process? So the first caucus starts in the first week of January in Iowa. And so but even before that, candidates have to raise money, get support, build a campaign in Iowa. So it really starts at the end of the year before, and it won't end until November 8th. So the candidates will be tired. Alguma outra pergunta, sim? Tinha uma reforma, né, eleitoral nos Estados Unidos em relação ao patrocínio, né, ao investimento nas eleições. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho uma opinião como representante do governo americano, mas nos Estados Unidos não temos um limite por uma decisão na Corte Suprema. As campanhas podem pedir doações de, por exemplo, todas as pessoas nesta sala, se vocês fossem cidadãos americanos, e cada um poderia doar o que cada pessoa que quisesse doar. E as campanhas políticas usam esse dinheiro para montar essa campanha. Lembrem-se que a campanha política nos Estados Unidos é longa. Começou já faz quase um ano para alguns candidatos. Mas não posso comentar sobre essa decisão. O quê? Empresas podem doar. Sim. How about the corruption in the United States? How will you deal with it? Again, that's also a conversation that I can't really engage with as a representative of the U.S. because it's not necessarily something that is relevant to the complicated process that we've discussed today. And it goes back to something that I mentioned earlier, which is the idea of checks and balances. And so because states create laws, the federal government is there to enforce the Constitution, the rights of voters, the rights of people. We have a system that tries to balance individual rights with the idea of a complicated process where people are selecting a candidate and not everyone will
agree. You won't have 100%. You won't have one candidate winning 100%. So it's a complicated process. A lot of people influence the process, and it's a election where the parties and the candidates try to have as much interaction with voters as they can. It starts with the primaries, and it goes all the way to the general election in November. And so there's an attempt to balance all of these ideas and make sure that people are heard. People have many opportunities to be heard in the U.S. during the election process. Possível que o candidato não tenha nenhum partido político? Bom. Possa ligar avante? Porque ali eu vi Partido Verde, Partido Unitário, Vocês, se fossem cidadãos americanos, poderiam até, durante o dia da eleição, colocar um nome de vocês, um vizinho, e votar por alguém, mas principalmente nas eleições, os candidatos que são oficiais, que já estão no ballot, têm uma filiação com um partido. é obrigatório, é obrigatório. Acho que é mais tradição no país, porque para montar uma eleição tem que ter uma infraestrutura e um apoio, e os partidos políticos servem com essa infraestrutura para montar uma campanha longa. Sabes, hoje foi anunciado que Figueiredo estava com pneumonia. Ela pode ser excluída da eleição por uma doença? Lembrem-se que quando começamos a apresentação, só temos 3 requisitos para ser presidente. Tem que ser cidadão, tem que ser residente do país por 14 anos e também tem que ser... Sim. Então, cada candidato tem que ter esses requisitos. Qualquer outro não existe. Não vou comentar sobre um candidato, mas as 3 principais requisitos pela Constituição são esses. Aqueles 50% de votantes, né? Existe um número mínimo obrigatório Para uma eleição? Invalida a eleição abaixo do percentual. Não. Tem que... Por exemplo, durante as eleições presidenciais, que só acontecem cada 4 anos, temos um maior número de votantes. Mas lembrem-se que cada 2 anos temos eleições para deputados para o Congresso. E o número de pessoas que votam nessas eleições é menor. E não temos, na Constituição, não temos algo mínimo. Alguma outra pergunta? Uma pergunta final? Você disse que as eleições para senadores nem sempre acontecem no mesmo ano para todos. Não. Como funciona? É por estado? É definido pelas regras do Estado, do Congresso. Já os senadores já sabem, os que vão ter uma eleição neste ano, quais vão ter uma eleição em 2018 e quais vão ter em 2020, porque foram eleitos faz 6 anos. Então, isso, como surgiu na primeira fase que aconteceu isso, e desde então temos what we would call overlap. And so 1/3 of all the senators are elected every 2 years, and not everyone is done. Okay, one last question. What about the limit of the donation for individual companies? The limit? I'm not an expert on campaign finance law, so I don't know the limit. And so for that, I would refer you to the campaign websites, because they will always tell you what limits would be. But I really can't comment. I'm not a lawyer or a finance person. I'm a diplomat. Obrigado por escutar meu português e meu inglês e aprender algo sobre o processo eleitoral no país neste ano, e
Todos vamos agora saber o que estamos lendo nas notícias, vamos saber o que está acontecendo. O primeiro debate entre os candidatos vai acontecer a semana que vem. Então, obrigado por vir esta noite.